Estamos aí de volta. Assim, Estão vendo a lousa aqui? a luz aqui, eu tô vendo a apostila, professor. Ah, beleza, é a apostila mesmo. Então, retornando aí onde nós tivemos que parar aquele momento, temos aí que o calor pode ser definido como energia cinética total das moléculas de qualquer substância. Então, movimentação das moléculas internas ao corpo, você tem o calor ali liberado pela velocidade que eles fazem. Então, o que acontece? Essa é a produção de calor, de energia que temos no corpo. E calor também é uma energia térmica em trânsito. Então, o conteúdo o correto dela é esse processo. Você tem energia térmica em trânsito. Agora, o que nós temos como situação que transforma essa energia, que se transforma na energia calorífera, ou energia térmica de um corpo? Você tem primeiro a energia mecânica, que é obtida por meio de situação física, mesmo você bater em alguma coisa, você tem ali então o início de uma produção de calor, e aqui você tem a energia elétrica também, que tem essa condição. Você tem aí convertida é convertida em energia calorífera quando a corrente elétrica flui através de qualquer forma de resistência. Então você tem no chuveiro, por que a água é aquecida? Porque você, quando liga o chuveiro, aquela mola que tem ali, ela está criando uma resistência para a passagem de energia elétrica. Então, com isso, ele vai produzir calor. Então, o ferro vai se aquecer. Há um tempo atrás, eu não sei, a gente lembra daquela lâmpada de tungstênio, que tinha aquela molinha, aquele arame. Então, aquilo dali é uma amostra que a energia passa por ali, ela passando por aquele caminho, ela encontrava a resistência do tungstênio. Então, ela aquecia e fazia com que o tungstênio brilhasse, produzindo assim calor e também luz. E aqui um outro exemplo de energia térmica produzida pela energia elétrica é o uso do ferro elétrico. Situação química, energia química, que pode provocar calor com a energia química? A maioria das formas de reação química converge energia potencial armazenada em calor. Alguns exemplos são os efeitos explosivos da pólvora, a queima do óleo ou madeira e a combinação de oxigênio com graxa. Então você tem aí uma situação química, não é uma condição de por impacto, por fricção ou por aquecimento devido a molécula estar encontrando resistência. Energia radiante. Por que a gente identifica a radiante como situação de calor? Porque as ondas eletromagnéticas de uma quantidade de substâncias têm certas frequências que produzem, por sua passagem no corpo, um calor, tal qual é a luz do Sol. E ela é uma forma radiante. Então ela vem para a Terra, ela leva 8 segundos para chegar aqui na Terra, e aí ela aquece o ambiente. Ela faz com que as moléculas do ar, da atmosfera, se movimentem com mais intensidade. E aí produz calor. E aqui você tem um exemplo bem exato que é um deles mais direto para a gente, o raio-x e os raios de infravermelho, que podem também produzir calor com facilidade. A energia nuclear, a gente já tem exemplos das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que são exemplos de bombas nucleares, destruição em massa. Mas o que Caramba. acontece? Ela faz isso porque ela tem uma energia grande guardada, uma energia potencial enorme. E aí, de onde vem essa energia? Dos núcleos dos átomos, que nós veremos daqui a pouco. E, por fim, o próprio Sol, que nós já comentamos aqui na energia radiante. Toda energia calorífera pode ser diretamente ou indiretamente direcionada em reações nucleares ocorridas no Sol.
No caso, você imagina o Sol transformando um átomo de hidrogênio em um átomo de hélio. Então, você está ali trabalhando com um elemento que só tem um próton e um elétron. Se transformar num outro elemento que tem 2 prótons e 2 elétrons. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Que está tudo ok? Recordando que na parte teórica não é pedida na prova, mas pode ser que venha alguma coisa sugerir alguma informação para a gente. Tá. Equivalência mecânica do calor. Quando o gás é comprimido, trabalho é feito. Então, quando você tem alguma coisa, seja uma mola, seja um elástico, a mola você pode comprimir ou esticar, você vai ter energia potencial elástica que se transforma em calor, se transforma em trabalho. E nessa condição, quando você comprime o gás, que ele é um elemento altamente compressível, então você está trabalhando com o quê? Você está realizando trabalho sobre o gás. Quando ele aumenta o seu volume, vencendo a pressão, então ele vai produzir trabalho. O gás torna-se morno ou quente. Ele é inversamente morno ou quente. Inversamente, quando o gás sob alta tensão, torna-se frio. Então, o que ocorre? Se eu comprimir esse gás, eu produzi trabalho sobre ele. Então, ele aquece, porque eu diminuindo o espaço que ele tem, e as partículas dele vão se bater com mais facilidade. Abrindo o espaço, deixando ele mais livre, ele esfria, porque as partículas não vão ter um impacto, porque elas vão ter muito espaço para correr. E aqui nós temos o exemplo feito pelo professor Evandro Ferreira, que fez essa demonstração aqui, explicando o que está dizendo aqui em cima. Então, ele pegou e comprimiu o gás e houve a produção de calor aqui. Então, nessa produção de calor, ele conseguiu com a condição da compressão do gás. Conforme você comprime, porém tem uma vazão, você tem a temperatura caindo. Então, o ar não vai aumentar a sua temperatura, vai apenas diminuir, porque ele vai ter muito espaço para se movimentar. A energia mecânica aparente é transformada e o que nós conhecemos como calor é a energia cinética de pequenas subdivisões moleculares da matéria. Então, quando você tem essa energia mecânica aqui, ela ocorre por quê? Porque alguma coisa está mexendo com algum sólido, algum fluido, de maneira que ele possa, suas moléculas se baterem. Então, por isso que fala aqui pequenas subdivisões moleculares. Porque as moléculas que formam a água, H2O, e o que formam um óleo, qualquer coisa nesse gênero, eles vão estar encontrando pouco espaço. Ou, de repente, que nem no caso, se aquecer 1 litro de água, 1 libra de água que está aqui, ele vai acontecer na condição de que você, aumentando a capacidade térmica dentro do recipiente, você está fazendo com que as moléculas ganhem velocidade. Ganhando velocidade, elas não têm aquela condição de ter uma linha reta, de desviar das outras. Vão se bater com mais facilidade. Com isso, vai aumentar essa quantidade de água em 1 grau, na condição de 1 grau Fahrenheit. Então, 70 graus Fahrenheit viram 71 graus Fahrenheit. Essa condição aqui, também dada pelo professor Evandro Ferreira, você tem mais uma BTU. O que é uma BTU? É a unidade britânica, a unidade térmica britânica que está aqui. Então, aqui o que ocorre? Trabalhando isso daqui, mais uma BTU, que é a quantidade de calor que vai receber o recipiente, transforma 70 graus Fahrenheit para 71 graus Fahrenheit. A quantidade de massa de 1 libra de água. O que você lembra da segunda série média em relação à física?
nós temos o elemento chamado caloria. Quando a pessoa fala assim, você tem que perder calorias, você não pode consumir muita caloria. A caloria que nós consumimos, que nós temos em questão de para a gente alimentar, são calorias alimentares. Então, o C é maior, maiúsculo, que é quilocaloria, ou calorias alimentares. Caloria em relação a qualquer objeto, qualquer corpo, qualquer substância, é sempre em unidade minúscula que se escreve. Caloria com a letra C minúscula. Então, você tem que, esse termo caloria é 1 para 1000 de caloria. Olha o tamanho da caloria que apareceu aqui, com esse C maiúsculo. Isso quer dizer que é quilocaloria, escrito com C maiúsculo. Isso quer dizer, eu tenho 1 para 1000. Então, se eu tenho tantas calorias com C maiúsculo, então eu vou dividir por 1000, eu vou ter o valor da caloria simples, que é a caloria básica da molécula. 1 BTU, unidade térmica britânica, é definida como a quantidade de calor necessária para mudar a temperatura de 1 libra de água em 1 grau Fahrenheit. A caloria e a grama são raramente usadas em discussões sobre manutenção de aeronaves. Só que o nosso elemento BTU, ele é muito referido nessa condição quando se trata do motor. Então, de repente, você fala assim, mas o que o BTU vai fazer? O que essa unidade britânica vai dizer? Ela vai trabalhar referente à eficiência térmica que o motor tem e o calor contido no combustível da aviação. Então, quanto que vai ter de possibilidade daquele combustível ser eficiente no seu trabalho para levar o avião de uma região para outra. E aqui nós temos o que é principal. Quanto vale uma BTU? Uma unidade térmica britânica vale 778. Aí eles colocaram pés libras, mas é libras pés. Eu já fiz a pesquisa. Eles escreveram do jeito que do jeito que a gente viu na questão de trabalho. FTLB. Eles transformaram isso aqui, traduziram isso aqui como se fosse pés libras. A leitura é libras, pés. Então, uma BTU equivale a isso. Professor, Unidade só uma britânica curiosidade. Esse BTU tem relação com os BTUs do ar-condicionado ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Ah, é? Tem. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, mas eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Ah, não está aqui, não. Foi na pesquisa que eu fiz no Google, só que eu não fiz a cópia. Mas ele faz parte, sim. O professor, então... Eu tô com o microfone fora. Baixa o volume aí. Faz a pergunta, Fê. Ô, professor, então quer dizer que 778 libras-pés é referente a um BTU? Exatamente, é isso mesmo. É o valor que eles obtiveram para em cima dos seus cálculos, né, nas suas pesquisas, seus trabalhos, eles fizeram essa equivalência. Uma unidade britânica equivale a 778 libras-pés de valor de energia. De valor de trabalho, né? Então, aí, no caso, quando você tem lá um objeto, gasta tanto BTUs. Então, em questão de língua inglesa, a gente multiplica por 778. Agora, você imagina transformando isso daqui. Eu fiquei até assustado quando eu vi a questão de transformar ele para a nossa unidade de medida. Fica muito alto. Por isso que eles colocam BTU, porque não dá tanto susto. Quando você vai trabalhar com a unidade na questão calorífera mesmo, de um ar-condicionado, as coisas assim,
Depois eu vou trazer para vocês o valor dele, a transformação dele na nossa unidade de medida. Fica bem alto, dá para cair da cadeira. Aqui nós temos um... Oi. Porque dependendo do ar-condicionado, ele não consegue manter a temperatura no ambiente com um espaço maior, né? Além dele ter a condição de você não poder ficar abrindo janela nem porta, porque senão o ar que está ali, ele sai do ambiente e entra o ar quente de novo. Então, com isso, a eficiência do aparelho fica muito a desejar. Às vezes você tem que colocar num ambiente pequeno, uma sala pequena, e ele tem um trabalho muito mais eficiente. Uma sala grande, um aparelho de ar-condicionado pequeno, não vai funcionar. Você tem que pegar um com mais BTUs. Aqui no caso, o exemplo que tem aqui na apostila, mostra a questão de um combustível. Se a amostra de um combustível de 1 libra, mencionada acima, for achada para produzir 20.000 BTUs, poderá ser equivalente a 20.000 BTUs vezes 778 libras-pés por BTU, ou 15.560.000 libras-pés de energia mecânica. Olha o quanto que ela tem. Para um combustível, 1 libra de combustível. Lembra que 1 libra equivale a 2,2 quilos. Então, 1 quilo vale 2,2 libras. Então, você imagina o quanto que isso aqui é equivalente em relação à nossa unidade de medida. Sendo em questão somente de gramas, porque em quilogramas ficaria muito pouco. Aqui vem o método de transferência de calor. Aí, lembra que a gente já viu no ensino médio, no colegial, quais são as maneiras de transferir calor? Quais são as maneiras? São esses 3 métodos que nós vamos ver. Condução, convecção e radiação. O que é conduzir na condição? O que ele faz para conduzir? Ele deixa passar aquele elemento. Deixa passar a caloria. Então você tem lá, nesse elemento aqui, você percebe bem o que acontece. Aqui nós temos anel de alumínio, anel de cera, ferro e cobre. O que ocorre nessa condição? A chama vai passando aqui, vai aquecendo o centro, e aí ele vai mostrando qual é a condução de calor por cada elemento desse. Você tem anéis de cera em todos eles aqui, e você percebe o alumínio, o níquel, a barra de ferro e a barra de cobre. Mas aí é como se os anéis de cera estivessem sendo derretidos, é isso? Exatamente. Professor, mas percebe-se também pela imagem que cada bastão desse tem uma quantidade de anéis, né? Exato. Aí você vê que... Não é a quantidade de anéis, isso daí é a velocidade com que eles vão sendo derretidos. Imagina que cada barra dessa tivesse completa de anéis de ponta a ponta. Uhum. E o calor vai passando por cada uma dessas barras. Aí a de alumínio, a de cobre, a de níquel e a de ferro. Conforme a condução do calor aumenta, quer dizer, é mais forte, derrete mais rápido. Então, ou seja, sobra menos anéis. Essa é a ideia da imagem aqui. Exatamente. Entendi. Por exemplo, você percebe que o cobre, ele aquece muito mais rápido, ele já perdeu quase todos os anéis. Coisa que o alumínio aí tem uma quantidade, o níquel tem mais uma quantidade, que não transfere calor com facilidade, e o ferro ainda tem muita quantidade de elemento. Porque o ferro, ele é bom condutor de calor também. Só que ele vai moderadamente, ele tem uma certa resistência também. Já o cobre não. Já começou a aquecer, já foi direto. Aí você tem a condição de trabalhar com eles aqui, aquela certa pergunta. O que vai diferenciar isso aqui? O que vai me dar essa diferença? Aí entra o que chamamos de fluxo de calor. Que no ensino médio a gente viu muito isso. Já aqui você tem alguns metais são melhores condutores de calor que outros. Alumínio e cobre são usados
em potes e panelas, porque conduzem o calor muito rapidamente. Isso aqui é mostrado aqui. Isso aqui nos mostra essa situação aqui. Você tem o cobre e o alumínio. O alumínio já tem, vamos supor que fosse a mesma quantidade que a gente tem do ferro, o cobre e o alumínio já deram conta do recado. Já o ferro e o ferro nem começou ainda, o níquel já tem uma pequena quantidade. Madeiras, plásticos e outros são usados para punhos, porque eles conduzem o calor bem vagarosamente. Então é o que acontece nessa condição aqui. Você vê que o calor é conduzido, porém, ele vai bem devagar. Só que o que ocorre com a condição do ferro? Depois que ele adquiriu o calor, ele conduziu, quando ele chega a aquecer a ponta, você não consegue pôr a mão ou nenhum objeto onde está iniciado o calor ali transmitido, que já está tomado conta naquele pedaço. E aqui, nós temos aqui, a figura 739 ilustra as diferentes razões de condução de vários metais. 4 varetas de diferentes metais têm diversos anéis de cera pendurados nelas. Uma chama é usada para aquecer no terminal de cada vareta simultaneamente. Os anéis derretem e pingam da vareta de cobre primeiro, então da vareta de alumínio. Após vem a vareta de níquel e por último vem a vareta de ferro. Esse exemplo mostra que entre os 4 tipos de metais usados, o cobre é o melhor condutor de calor e o ferro é o pior. E aqui, por fim, nós temos essa outra condição, que você tem os gases são constantemente piores condutores de calor que os líquidos. É possível permanecer próximo de um fogão sem ser queimado, porque o ar é semelhante a um pobre condutor. Então aqui você tem o gelo, a água, e aqui na ponta você tem um bico de Bunsen, que é um elemento de gás, um maçarico pequeno. E ele aquece a ponta onde tem a água superficial aqui. E você vê que o corpo da água inteiro aqui, ela não está aquecendo toda. E já em cima, na superfície dela, está bem aquecida, fervendo. E aí está produzindo o vapor. E a barra de gelo lá embaixo, não acontece nada com ela. Então, anel de metal impedindo a subida do gelo. Esse anel de metal não permite o gelo subir. A água aquecendo em cima ferve, porém o seu calor não desce. O calor, normalmente as partículas aquecidas elas sobem, transformando em vapor. Se fosse esse bico de gás colocado no gelo, qual seria a sua visão nessa condição? Acho que aí ferveria tudo. Ia derreter o gelo, ia começar a ferver a água e ferver tudo. Isso. Porque aí você pegou na ponta dele aqui, ia fazer a condução aqui de calor, passando pelas moléculas dela, até que ela conseguisse chegar no ponto de fervura. Isso aqui é outra forma de transmissão de calor, chamada de convecção. Nessa primeira etapa aqui, ela deu uma fervura apenas na superfície, onde estava recebendo. Aí agora vem a parte que funciona com os fluidos, convecção. A convecção, ela trabalha tanto com a água, quanto com o ar, ou o gás. Na condição aqui, você identifica o quê? Processo pelo qual o calor é transferido pelo movimento de um fluido aquecido, gás ou líquido. Mas isso aí vai funcionar com água? Sim, com água, com óleo. Se você pegar um óleo de cozinha, colocar numa frigideira, até ele aquecer inteiro, depende de quem? Depende de que todas as suas partículas de baixo estejam aquecidas. Conforme ele vai aquecendo o que está embaixo, ele sobe aquelas partículas aquecidas e desce a que está fria. E assim vai até o óleo todo se aquecer. O mesmo acontece com a água, que faz o mesmo procedimento.
E aqui, então, você tem essa demonstração aqui. Você tem aqui o calor colocado, e aqui você tem uma entrada de gás aqui, ou de líquido, é um fluido qualquer que seja colocado aqui. Você vê que o fogo está nessa parte que tem a saída para ele. Ele vai passando por aqui e vai se aquecendo. Então ele aquece, chega aqui em cima, ele esfria e ele continua no tubo. Quando ele aquece bem, ele sobe e sai. Sai por esse vão aqui da abertura. Se fosse água, mesma condição. Ele aqui, aquecendo, aquece as moléculas, e aí o restante da água que está aqui, ou do líquido, vai estar frio, ele vem e vai empurrando, vai ocupando espaço do que saiu. E assim vai nesse ciclo até ferver toda ela e sair todo para aquele espaço. Isso aqui é chamado de válvula eletrônica. Quando aquecida, torna-se um aquecedor, aumentando o calor até o ar ao redor começar a mover-se. O movimento do ar é ascendente. Esse movimento para cima do ar aquecido carrega o calor da válvula quente pela convecção. Então ele vai continuar fazendo esse processo até fazer com que todo o elemento que esteja aqui aquecido se expande. E por último das três, nós temos aqui embaixo radiação. Bom, a condução depende do elemento sólido para ser transmitida. A convecção depende das partículas do fluido, água, óleo, ar, gás. Só que a radiação não é nem igual à condução, nem igual à convecção. A radiação ela pode ser transmitida por onde? Pelo espaço. O espaço é vácuo. Então, você pensar aqui, você pensar ali, o Sol irradia calor para a Terra e para os outros planetas, para toda a parte do espaço. Em torno dele, em torno dos outros planetas, é tudo vácuo. Então, você tem lá, ele emite calor, esse calor, esse raio de luz, ele vai trazer calor e luz. Então, nessa condição, a radiação não depende de matéria para ser transportada. Não depende de uma coisa alguma assim, sólido ou preenchido para ser transportado. Então, na condição dela, aqui tem uma explicação melhor. Outro método, uma vez que o espaço é quase um vácuo perfeito, você tem aqui a condição da radiação pelo Sol. Então, o termo radiação refere-se a uma emissão contínua de energia da superfície de todos os corpos. Então, quer dizer que a gente também emite energia térmica. A gente também tem essa produção de energia e emite por radiação. Que é o caso das ondas de rádio, de raio-x, que são as ondas eletromagnéticas. Todas elas têm essa situação. Uma lâmpada, você não precisa saber encostar nela para ver que ela está quente. Você percebe pela iluminação e pelos raios que ela emite para a gente, que ela ilumina o local. Até aqui tudo bem? Sim. Aí vem uma parte interessante para a gente, que é o calor específico. Então, aquelas são as três formas de transmissão de calor. E aqui nós temos uma situação dos corpos que já não depende muito delas. É uma situação à parte. Um aspecto importante no qual as substâncias diferem é na necessidade de diferentes quantidades de calor para produzir a mesma mudança de temperatura em uma determinada massa da substância. Então, cada corpo, cada substância tem um calor específico. Esse calor específico, ele é dado também pela letra C minúscula. Então, o ferro tem um calor específico, o alumínio tem um calor específico, a gente tem um calor específico, cada um, e assim vai.
Faltam 3 minutinhos. Cada substância requer uma quantidade de calor chamada capacidade térmica, capacidade específica de calor, para aumentar a temperatura de uma unidade de massa em 1 grau. O calor específico de uma substância é a relação da sua capacidade específica de calor para a capacidade específica do calor da água. A água tem um calor específico igual a 1 caloria por grau Celsius. Só que aqui ele não está mostrando. Aqui. O mercúrio é 0,033, cobre é 0,095, por isso que ele conduz calor com mais facilidade. Ferro e aço, 0,113, vidro, 0,200. Desses elementos aqui, mercúrio, ele assume o calor com mais facilidade. O cobre já é o segundo mais rápido, mais fácil. Ferro e aço já começa a dificultar, já dá uma certa resistência à transferência de calor. O vidro também, o álcool de 0,500 e a água é 1. Então aí você tem a quantidade de calor específico. Na condição aí seria 1 caloria por grama grau Celsius. Aqui ele não mostra nenhum cálculo. Expansão térmica acontece nos sólidos, líquidos e gases, quando eles são aquecidos. Vocês se lembram desse tipo de situação? Expansão térmica ou dilatação do corpo? Um sólido dilata, um líquido dilata também e o gás também dilata. Com algumas exceções, os sólidos se expandem quando aquecidos e se contraem quando esfriados, devido às moléculas dos sólidos estarem muito juntas e serem fortemente atraídas umas com as outras. A expansão nos fluidos, discutida no estudo da lei de Boyle, que a gente trabalhou com a lei dos gases. A expansão térmica dos sólidos deve ser explanada em alguns detalhes devido ao seu relacionamento com metais e materiais de aeronaves. Então, nesse caso, o que acontece? A questão dos fluidos, por que a gente precisa trabalhar com ele? Ter o estudo dele nessa condição? Porque a sua expansão térmica pode ser muito rápida ou demorada, mas ele precisa ser bem estudado por causa dessa expansão, por causa de trabalhar com elementos da aeronave, os materiais que formam a aeronave. No caso, o alumínio, o cobre, o aço. Então, tem coisas assim que vão ser bem discutidas. Entendi. Titânio. Se segura aí que vai cair. É.